E é por isso que a gente tem o nosso quadro principal, que agora a gente vai abrir do Crimes em Série do Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. Com vocês. A vinheta. A gente vai começar falando sobre uma notícia do site desse Supremo tão maravilhoso. Julgamento do STF sobre limites para quebra de sigilo de buscas na internet prosseguirá nesta quinta-feira. Com a repercussão geral, caso com repercussão geral, perdão, envolve decisão contra a Google na investigação do caso Marielle. E o que eles estão falando? Eles estão falando sobre quebra de sigilo de busca na internet. E o André Mendonça, se posicionou sobre isso, falando que isso não pode alcançar um grupo indefinido de pessoas. Ele fala que a medida só pode ser autorizada quando houver indícios de que indivíduos específicos estejam envolvidos em atividades criminosas, segundo os critérios de proporcionalidade e fundada suspeita. Alexandre de Moraes e Zanin acham que a medida é constitucional, desde que ela atenda a critérios claros e seja devidamente fundamentada. Esse é o super trunfo do Supremo. Dane-se a lei, dane-se tudo. Está tudo na fundamentação da ordem do Supremo Tribunal Federal. E isso gerou um debate que eu quero colocar para vocês entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão, por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com a relação é gigante? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem... Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas, da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico... É a mesma coisa. Não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito A, quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N Mas pessoas... é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão. Essa é a importância da discussão. O indeterminado se torna determinável no curso de uma investigação que é organizada e regida pelo juiz, no caso pelo STF, e o Google ele está contestando, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema, tá? É uma decisão judicial do TJ do Rio de Janeiro que obrigou a empresa a fornecer os registros de IPs e os identificadores de dispositivos de todos os usuários que, na época do crime, fizeram buscas relacionadas a Marielle Franco. Você tem noção do que isso alberga de pessoas que se tornam suspeitas aos olhos de um ministro ou de um juiz que meramente tem que fundamentar isso daí? Douglas. Desculpa, Eduardo. Pois é, veja, Marco, que coisa bizarra, né? O STF, na figura do Alexandre de Moraes e seus acertos, né, ele sempre caminha no sentido de redução das liberdades individuais, no sentido de redução do poder do indivíduo contra o Estado, da defesa do indivíduo contra o Estado. Aí as pessoas, às vezes, fazem comparações, né, em termos no âmbito político, do Brasil com os Estados Unidos. Gente, são dois países completamente diferentes. Os Estados Unidos foram fundados no princípio de que o Estado é um elemento suspeito que deve ser sempre contido. O Brasil não. O Brasil foi fundado no sentido de que o Estado é um pai que deve tomar conta da sua população. O que o Alexandre de Moraes está sugerindo e está defendendo de forma sempre violenta, né? É um cara detestável realmente, né? É um cara violento e tosco, né? O que falta de capacidade intelectual nele, que é praticamente nenhuma, né? Ele tenta compensar através da imposição violenta, né? Eu estou até surpreso de ver o André Mendonça, que eu acho fraquíssimo, né, conseguir articular algum nível de discussão com ele, mas ele falha
porque ele é fraco mesmo, né? Ele falha porque ele vai para o ponto final. Esse caso aqui está errado. Não, você tem que ir para os princípios, né? E mais, você tem que apontar para onde vai esse caminho, porque aí você mostra o que está na essência de quem está defendendo esse troço. Imagina você poder fazer uma varredura evidentemente persecutória de todo mundo que procurou determinado tipo de informação na internet. Quer dizer, a internet deixa de ser livre e a gente vira uma China, né? Literalmente. Então é muito bizarro que a gente siga assistindo a isso. E aonde isso vai parar, né? Sempre piora. Isso, na verdade, não para. O que o povo precisa entender, meus queridos amigos, é que nós estamos numa ditadura. E ditadura é isso. Ditadura não se proclama, né? E ditadura não é um elemento estático, tipo uma placa que você coloca em cima de um prédio. Ditadura é exatamente o que nós estamos vivendo agora. E tem sempre uma briga para deixar a ditadura mais radical, mais eficaz na perseguição do cidadão, mais opressora. E quem são os elementos dessa ditadura? Não é o ministro Alexandre de Moraes. É o pacote institucional brasileiro, que inclui o Congresso Nacional, inclui a Polícia Federal, inclui a OAB, inclui o Ministério Público em todas as instâncias. Contra isso que o povo brasileiro está lutando, sem saber. A gente tem que saber, né? Para depois a gente poder andar, né? E para quem defende o André Mendonça, eu repito, as decisões bárbaras do Supremo Tribunal Federal, elas são de um colegiado. Elas são de um colegiado. Tá? Então, pense duas vezes antes de defender a ação do Mendonça, ou do Fracácio, ou, perdão, do Cássio. Né? Pense duas vezes. Gostei. Boa. Deixa eu falar uma coisa engraçada. Eu estava vendo de fazer o meu... Tem que fazer toda hora atualização, né, da visualização. Como é que fala Media Kit, né? Eu sou tão... eu sou atrapalhado com isso. Daí eu fiz uma pesquisa, coloquei meu nome, a maneira como eu coloco meu nome, porque meu nome completo é Marco Antônio Moreira da Costa, mas eu uso Marco Antônio Costa porque é mais curto, né? Eu coloco no YouTube. Aí eu fiz o filtro aqui de maiores visualizações e é engraçado, porque aparece um trecho meu... Marco Antônio Costa, posição de André Mendonça é acovardada, com medo de defender o que era correto. Foi publicado isso daqui há 3 anos. Foi na Jovem Pan News, acho que no debate do 3 em 1. Eu estava lá. Foi bem no meio de 2022. 21 de abril de 22.